Olá, seja bem-vindo a mais um Magazine. O Douro Triatlo 2018 foi uma prova onde os atletas estiveram em competição para o Campeonato Nacional de Média Distância, individual, grupos de idades e ainda de paratriatlo. Comigo nos comentários tenho o Sérgio Dias. Olá, Sérgio. Olá. Vamos começar pela prova standard e vamos até ao primeiro segmento, o de natação, 1,5 km. Foram 2 dias de prova, o primeiro marcado por 2 provas abertas, a standard e a sprint, em que a partida foi dada dentro de água, com homens e mulheres todos juntos, como podemos ver já aqui. Como é que é esta natação? Uma natação fácil, aqui no afluente do Douro, um cenário espetacular em termos de paisagem, e com uma natação, com uma navegação fácil, era fácil de ver as boias de retorno. A dificuldade, mais uma vez, era a saída australiana que os atletas tinham que fazer ao fim da primeira volta. Exatamente, vamos falar então dessa tal saída australiana. Como é que ela é feita? Olha, estamos a ver neste momento. Sim, aqui um bocadinho diferente das saídas na praia que temos visto habitualmente. Eles subiam aqui a rampa e voltavam a entrar no pontão, um bocadinho mais ao estilo do que acontece nas provas internacionais lá fora. Isto acaba por ser mais difícil para eles ou não? É uma variante, acaba por não ter, a dificuldade é igual, seja numa saída na praia ou aqui na rampa. A entrada depois no pontão se calhar é mais fácil para alguns que estão a ver diretamente a boia e evita a questão de terem que enfrentar a ondulação, esse tipo de aspectos. Acaba por se calhar tornar um bocadinho mais fácil. Eles acabam por se divertir também aqui no salto. Sim, este salto para alguns um bocadinho mais, para outros um bocadinho menos, mas sim, é sempre um momento divertido. Numa altura em que, lá está, tínhamos homens e mulheres a competirem juntos e que temos então a saída aqui já do primeiro atleta à chegada ao parque de transição. Sim, o Diogo Silva do Estoril Praia Triatlo a sair isolado logo no segmento de natação. Vamos então ao segundo segmento, 40,5 km de ciclismo. Foram 2 dias de prova este Douro Triatlo, em que os percursos, apesar de serem nas mesmas zonas, basicamente na região do Douro, eram um pouco diferentes. Como é que é este segmento deste primeiro dia de ciclismo? Esta prova tinha talvez o segmento de ciclismo mais duro de todas as provas do fim de semana, não só pela distância, eram 40 km e tinha uma subida bastante acentuada. Eles nadavam junto ao Rio Douro, cá em baixo, e acabavam por subir até Taboaço, uma subida com algumas partes bastante inclinadas e, como tal, um desafio bastante grande que os atletas tinham de enfrentar. É um desafio muito grande em termos de subidas, apesar que este é aqui um retorno, e é um retorno que acaba por ser fácil. A primeira parte do percurso era disputada ao longo do rio, portanto maioritariamente plano, mas depois havia uma grande parte do percurso era feita a subir. Como estamos a ver agora. Sim, e com algumas voltas já na zona de Taboaço, e aí sim as dificuldades eram notórias. Aqui vemos algumas dificuldades do jovem do Sport Lisboa e Benfica, o Bernardo Aguiar, ele que seguia ali na segunda posição, mas ali com alguma dificuldade em algumas das rampas mais inclinadas. Eles aqui que seguem, neste caso, seguem sozinhos, não há grupos aqui. Sim, para além de não haver grupos, dada a dificuldade do terreno, a prova também era disputada em formato sem roda, ou seja, sem o tradicional drafting, e como tal os atletas a seguirem isolados, cada um por si em formato contra-relógio. O calor aqui também foi uma grande dificuldade. Estava um dia de bastante calor e, apesar da prova ser disputada de manhã, quando ainda não são atingidas temperaturas mais altas do dia, a verdade é que o calor já se fazia bastante sentir. Vemos aqui também já mulheres, porque numa prova em que mulheres e homens competiram juntos. Sim, numa altura em que víamos ali já inicialmente a Patrícia Leite, ela que viria a liderar a prova desde muito cedo e a dar ali muito boa conta de si. Saindo da natação, indo para este ciclismo, quais é que são as maiores dificuldades, visto que aqui isto acaba por ser são muitas subidas? A dificuldade é mesmo entrar, é uma subida bastante longa, com vários quilómetros, e o importante para os atletas aqui é entrarem no seu ritmo, não entrarem em loucuras no início, digamos assim. Vai ser muito longa o percurso de ciclismo, 40 km podem ser muito dolorosos quando uma parte significativa é disputada a subir, e então era importante cada um encontrar o seu ritmo e de seguir nesse ritmo, isto também até a pensar depois na corrida que seguiria, porque não podemos esquecer que ainda tinham 10 km para correr. Exatamente, eles chegaram agora aqui então ao parque de transição e de seguida, e vamos então para o terceiro segmento, o de corrida 10 km em Taboaço.
uma natação, podemos dizer, acessível, já um pouco mais difícil então o ciclismo e esta corrida. A corrida, é assim, depois do ciclismo, eu diria que a corrida até parece fácil. Os atletas, quando chegaram ao final do segmento de ciclismo, eles queriam mesmo largar a bicicleta e começar a correr. Ainda assim, a corrida aqui não prometia ser nada fácil, pelo calor, pela dificuldade. Importante também os abastecimentos em termos de águas, como podemos ver nestas imagens, correto? Obviamente, sim, bastante importante aqui. Era importante manterem-se frescos e hidratados, era importante beber, aproveitando também para se irem molhando, para se refrescarem. O percurso em si tinha algumas dificuldades, não era tão difícil em termos comparativos como o segmento de ciclismo, mas ainda assim o esforço já pesava nas pernas. Toda a ajuda contava. Os atletas nesta altura já queriam era que os quilómetros passassem o mais rapidamente possível. Tratando-se de uma prova aberta em que toda a gente pode competir, pode se inscrever, nem todos têm a mesma preparação. Não, nem todos têm a mesma preparação. Vimos aqui algumas diferenças, digamos assim. No segmento feminino, inclusive, vimos muitas atletas que não são federadas, ou seja, que estavam aqui, não diria a fazer a estreia na modalidade, mas a disputarem mais uma prova, que não são habituês deste tipo de competições. E a aproveitarem aqui esta oportunidade de competir, provavelmente mais perto de casa, para fazerem mais um triatlo. Temos aqui então o primeiro atleta masculino a chegar, Diogo Silva. Sim, ele dominou a prova de fio a pavio. Uma natação calma, muito bonita, muito gira, a temperatura da água muito boa. O ciclismo penso que é um dos mais duros que eu já fiz, nos poucos anos de triatlo que tenho. Subi muito, é preciso ter cabeça, mas muito giro. Aqui a vila e toda a paisagem ajuda um pouco no sofrimento. A corrida é sempre a subir e a descer, a corrida é sempre, para mim, é dos desportos mais complicados, entre os três. Em primeiro lugar temos então Diogo Silva, em segundo Bernardo Aguiar e em terceiro Rui Barbosa. Concluída então a parte masculina, vamos então à parte feminina. Temos aqui a Patrícia Leite à frente. Foram poucas inscritas, num total de 6 e apenas 4 a concluírem esta prova. Era uma prova dura, o que tornava desde logo a missão difícil. Só o facto de concluir já era uma vitória neste caso, uma prova bastante dura. O facto também de termos várias atletas como não federadas podia levar aqui a que algumas estivessem, como referias há pouco, menos preparadas. Ainda assim, aqui temos a Maria Andia, ela que deu muito boa conta de si, aqui ainda na segunda posição, a posição em que viria a terminar ela que... E em primeiro lá está a Patrícia Leite. A natação tinha um bocadinho de distância a mais, mas fiz natação tranquila. Depois o ciclismo, parte de pernas, a primeira subida inclinou um bocadinho. A partir daí pus o meu ritmo, fui certinha, a paisagem também ajudava. Cheguei aqui, pensei que não ia ter pernas para correr, mas tive. E em primeiro lugar ficou então Patrícia Leite, em segundo Maria Andia, em terceiro Daniela Damas e quarto Mariana Calheiros Lobo. Primeiro dia concluído, 2 partidas, 2 provas abertas em volta da região do Tabuaço. Mais uma vez foi um enorme sucesso que eu espero que no dia de amanhã se volte a repetir. No primeiro dia de prova pelo Douro, a abrir a competição, a prova aberta em distância sprint, 750 metros de natação, quase 17 km de ciclismo e 5 de corrida. Do Alhandra Sporting Clube e a passar em primeiro a meta depois de liderar a prova em quase 3 minutos, João Gomes Queiroz. Na natação é o meu pior segmento, mas acho que me consegui safar bem. Depois no ciclismo fui um bocado controlado e quando faltaram 6 km mais ou menos para aqui para cima ataquei e depois fui-me embora e depois na corrida foi andar ao meu ritmo. Das atletas femininas, a mais rápida a completar a prova foi Inês Moreira, do Mozinho RT Valvoline, com um tempo total de 1 hora, 31 minutos e 1 segundo. Foi a primeira vez que participei, mas gostei imenso. A natação foi a parte mais complicada para mim, mas depois na bicicleta consegui recuperar aquilo tudo que perdi na natação. Primeiro dia concluído, vamos então para o segundo dia,
Em peso da régua, muito calor e um percurso de cortar a respiração. Foi a receita para o Douro Triatlo Média Distância 2018. Os atletas tiveram pela frente 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e mais 21 km de corrida. Começamos então pelo primeiro segmento, o de natação 2 km. Mais uma partida dentro da água, primeiro os homens e depois então as mulheres. Como é que é este percurso, Sérgio? Mais uma vez um percurso relativamente fácil, os atletas conseguiam visualizar todas as boias quando estavam na partida, isso acaba por tornar a navegação bastante acessível. O facto de serem 1.900 metros é muito ou é pouco? 1.900 metros é uma distância considerável aqui, disputada em 2 voltas, basicamente era ir e vir, o percurso não era muito largo, por isso era praticamente uma linha reta. Havia aqui a questão de um pouco mais de estratégia, aproveitar a descida do rio, digamos, e chegar-se um pouco mais ao meio do rio para tentar aproveitar um bocadinho a corrente. No regresso, digamos, em contracorrente seria mais vantajoso vir mais junto à margem. Alguns atletas a perceberem isso mais rapidamente e a tirarem alguma vantagem, mas acima de tudo uma natação relativamente fácil. Eles acabam por seguirem logo juntos e logo em fila já aqui desde o início? Sim, logo desde muito cedo o Afonso Garcia do Alto Sistema Olímpico de Oeiras a distanciar-se, praticamente desde as primeiras braçadas, depois atrás dele a formar-se um grupo animado com 4 atletas e a coisa acabou por seguir mais ou menos nessa forma durante praticamente todo o segmento de natação. Se falávamos da partida dos homens, temos aqui então a partida das mulheres, com muito menos, claro, mas que eles acabaram por nadar todos juntos. Sim, a diferença de tempo era bastante pequena, por isso ainda durante o segmento de natação acabaram por se cruzar. Ainda assim, esta partida separada acaba por tornar as coisas mais justas, nomeadamente em termos de ritmo, digamos assim, que alguma atleta feminina pudesse aproveitar em termos do esforço masculino e como tal, também haver esta diferença em termos de partidas. A Ana Filipa Santos, que foi a atleta que se começou logo a distanciar das outras nesta natação, acabou por ela também conseguir ultrapassar vários homens quando se misturaram. Sim, ela seria uma das atletas que mais vantagem teria se a natação fosse em conjunto, porque provavelmente teria aproveitado a boleia, os pés, como costumamos dizer, de um atleta masculino. Assim acaba por ter que dar mais do esforço dela, mas acaba por ser mais honesta em termos de prova, já que é uma prova sem roda, em que o esforço é suposto ser individual e, como tal, a tornar as coisas mais leais para todos os atletas. Se há pouco falávamos da tal saída australiana que foi no primeiro dia, aqui temos novamente uma saída um bocadinho mais difícil. Esta é um bocadinho mais difícil porque aqui esta saída da água era algo complicado ali com aqueles primeiros passos. Acaba por escorregar. E o entrar na carpete e tinha umas pedras acabava por tornar a coisa mais complicada, mas ali a organização tudo fez para que os atletas saíssem da melhor forma e felizmente correu sem qualquer incidente, sem nada a assinalar. Esta era uma prova muito exigente em termos físicos, correto? É uma prova bastante exigente em termos físicos, a distância em si já é um desafio, o calor no dia acaba por tornar outro desafio. Felizmente para os atletas o percurso de ciclismo ficou mais acessível comparativamente com outros anos. E isso acabou por tornar, se calhar, a prova mais apetecível para mais atletas e houve mais inscritos este ano do que tínhamos tido em anos anteriores. Vamos a ver já aqui a saída, neste caso a entrada no Parque de Transição. Sim, o Afonso Garcia, que a sair destacado, ele a sair com praticamente 1 minuto e meio sobre os seus mais diretos adversários. Podíamos dizer que tínhamos aqui bons nadadores. Sim, o Afonso Garcia é um atleta muito jovem ainda, que vem ainda das provas curtas, ele disputou algumas provas pela seleção, ainda aqui a aproveitar esse facto para ganhar alguma vantagem na natação. E da lista de inscritos, quais é que são os nomes que saltam à vista, tanto de homens como de mulheres? O João Francisco Ferreira é sempre o principal candidato, ele este ano tem dado muito boa conta de si nas provas longas, mas não só, também em duátlos e outro tipo de provas que tem participado, mas era obviamente um dos candidatos. O Sérgio Marques, muitas vezes participando nestas provas e já várias vezes campeão nacional, é obviamente sempre um nome a ter em conta, e o Bruno Paes, claro, obviamente o atleta com mais títulos nacionais, não tanto nesta distância, mas ainda assim 2 vezes olímpico, obviamente era outro dos fortes candidatos, e depois havia mais uma série de atletas que podiam disputar os bons lugares. Depois da natação vamos então até ao segundo segmento, os tais 90 km de ciclismo. Falávamos de nomes, como o Bruno Paes, por exemplo. Em termos femininos, que nomes é que tínhamos também a saltar? Bom, tínhamos desde logo 3 atletas que têm disputado o pódio, digamos assim, com uma forma mais ou menos regular este ano. A Ana Filipa Santos, já falámos, a Vanessa Pereira e a Abigail Santana, digamos que eram as 3 que em teoria poderiam disputar o pódio, seriam as 3 que entre elas iriam disputar os lugares cimeiros, dada a diferença, pelo menos no papel, que existiria para as mais diretas adversárias.
Nos parques de transição, há tempo para recuperar fôlego ou não? Nas provas longas a transição é um bocadinho mais, digamos que, pausada, digamos assim, mas ainda assim os atletas querem sair da transição o mais rapidamente possível, porque o tempo que se ganha na transição, ou que não se perde, é tempo grátis, como se costuma dizer, é tempo que não custa a treinar para ele, não se sofre para treinar uma transição rápida, é algo que se pode fazer em casa e visualizar tudo isso, e é fácil de treinar, ao passo que para ganharem alguns segundos no segmento de ciclismo ou no segmento de corrida, às vezes é preciso um investimento grande de treino e de sofrimento, e como tal convém não desperdiçar esse tempo grátis, como se costuma dizer. O Afonso foi o primeiro a sair o primeiro a entrar, neste caso, no Parque de Transição, não foi o primeiro a sair, teve um problema ali com o material. É importante também termos sempre, os atletas terem sempre essa parte toda controlada. Percalços acontecem, como é óbvio, em todas as situações, mas de facto convém ter essas situações acautelada. É importante ter o material em boas condições, fazer boa manutenção do material, seja ele qualquer peça de material que os atletas usem, e isso às vezes é um pouco descurado por alguns atletas. Obviamente que os mais profissionais têm isso devidamente assegurado. Às vezes é fácil descurar um pormenor, porque isto é só um pormenor, mas é importante que pode causar grandes problemas. Neste caso o Afonso Garcia saiu com 1 minuto e meio da água e acaba por ver esfumada esse esforço no parque de transição, quando poderia ter liderado a prova no segmento de ciclismo durante alguns quilómetros, o que é sempre, digamos que, empolgante para um atleta, principalmente para um atleta que se estreava nesta distância, como era o caso dele. Vemos então aqui já esta parte de ciclismo. Sem o Afonso, temos outros atletas na frente. Sim, numa altura em que o Sérgio Marques vinha a fazer um excelente segmento de ciclismo e tinha apanhado já os da frente. Sim, ele veio sempre a recuperar lugar. Ele saiu alguns minutos atrás na natação, em relação ao João Ferreira e ao Bruno Paes e ao Marcos Ornelas, que seguia aqui também com eles, e a recuperar alguns minutos e a chegar à frente da corrida. Ele que tomou desde logo a dianteira, e a partir daí basicamente foi ele quem liderou todo o segmento de ciclismo até a entrada no Parque de Transição. E temos essa tal entrada aqui. Explica-me só, 90 km, como é que era o percurso? O percurso era disputado em 3 voltas de 30 km, um percurso maioritariamente plano, disputado ao longo do rio. Era um percurso relativamente acessível em termos de dificuldade técnica. Já tínhamos ali então os primeiros atletas a saírem do Parque de Transição, com o João Francisco à frente. Vamos então até ao último segmento, cerca de 21 km de corrida. Depois de 90 km, mais cerca de 21 km de corrida, é preciso ter pulmão. Sim, principalmente porque esta hora do dia já se fazia sentir muito calor. A prova teve início às 10 da manhã e nesta altura estávamos no pico do dia, digamos assim, e então o calor era muito. Felizmente a corrida tem muitas zonas à sombra, como vemos aqui nas imagens. Ainda assim havia uma zona muito exposta ao sol, em que os atletas era importante manterem-se frescos, que eles aproveitavam todos os abastecimentos que podiam para se molhar, para ir bebendo alguma água e obviamente para ingerirem também algumas calorias, porque o esforço já se prolongava, já tinham passado algumas horas de prova, e era importante. A nutrição aqui tem um fator bastante importante. Fazemos aqui um balanço em termos de atletas. Quem é que seguia na frente em termos masculinos? Nesta altura tínhamos o João Francisco Ferreira na frente, Bruno Paes em segundo, Sérgio Marques em terceiro e o Márcio Neves em quarto. Isto numa altura em que esta foi uma corrida também marcada por desistências. Sim, foram-se ao longo do decorrer da prova, foram havendo algumas desistências, mas sentiram-se mais na parte da corrida. Principalmente, eu diria que o calor foi o que fez mais vítimas, com alguns atletas a terem que, em algumas zonas, fazer os abastecimentos a caminhar para terem a oportunidade de se refrescar convenientemente, e a sofrerem bastante, alguns deles neste segmento. Era um segmento duro e o calor, volto a refrisar, foi o principal inimigo dos atletas. Sim, porque em termos de percurso acaba por ser mais plano. Um percurso à beira-rio, praticamente todo plano. E a paisagem também ajuda. A paisagem ajuda imenso, principalmente para distraírem. É uma paisagem bastante relaxante e ajuda bastante. Vivemos aqui nas imagens, tanto a Ana Filipa Santos como a Vanessa, víamos anteriormente, com esponjas, a aproveitarem as esponjas. Os atletas recebem nos abastecimentos esponjas que estão ensopadas de água e acabam por enfiar um pouco dentro do equipamento, e com o balanço da corrida eles vão escorrendo. Como vemos agora o João também, e isto tem um efeito. A esponja estava cheia de água e vai escorrendo para dentro para cima do corpo do atleta e vai ajudando a refrescar ao longo da corrida. O João acabava por ir a gerir. O João estava na frente e o Bruno Paes foi uma das... Infelizmente teve um infortúnio
que lhe causou uma indisposição que o obrigou a desistir. Com então o João aqui a ser o atleta mais forte. Na natação tentei gerir ao máximo o ritmo, sabia que no ciclismo e na corrida iam-se fazer as diferenças. O ciclismo foi muito tático, entrei no jogo tático também dos outros adversários e pronto, sabia que a corrida ia decidir tudo e deixei-me ir no jogo tático durante os 90 km. Na corrida foi dar o máximo, não é estar a menosprezar os outros, mas acho que fiz uma prova inteligente e estou bastante contente com a minha prova. João Francisco Ferreira do Estoril Praia Triatlo obteve pela segunda vez o título de campeão nacional na média distância. Sérgio Marques do Knatril Triatlo classificou-se na segunda posição com o tempo de 4 horas, 11 minutos e 1 segundo. A natação foi relativamente aquilo que eu esperava. Acabei por pedalar bastante bem, apanhei o grupo da frente, depois liderei o grupo da frente até ao final do ciclismo. Os dois atletas do Estoril saíram muito forte para a corrida, depois de estar basicamente 90 km a puxar sozinho à frente. As pernas ali na transição não responderam como deviam responder. Márcio das Neves chegou em terceiro lugar. Em primeiro, então, João Francisco Ferreira. Em segundo, Sérgio Marques. Terceiro, Márcio das Neves. Depois da competição masculina, temos então aqui a competição feminina. Estávamos a falar das esponjas que se notam aqui na Filipa e também na Vanessa. Sim, era algo que os atletas apreciavam e usavam tanto quanto possível para se manterem frescos. O cansaço aqui já era visível, correto? Sim, isto aqui já estão bastante voltas de corrida, bastantes quilómetros passados na corrida. Aproximamos da fase final da prova e o cansaço já era bem visível, até no gesto técnico de corrida, já que tem um correr mais pesado, digamos assim, o que é normal, tendo em conta o número de horas de competição e a temperatura que se fazia sentir. A primeira volta acaba por ser sempre a volta mais rápida em termos de corrida, depois já é quase um arrastar. Aqui eram 4 voltas, os atletas tinham que tentar gerir o melhor que conseguiam. O idealmente é fazerem todas as voltas, digamos, no mesmo tempo, e significa que conseguiram manter um bom ritmo e não quebrar. Ainda assim vai havendo, é normal haverem quebras, nomeadamente nas últimas voltas, e depois obviamente há aqui fatores estratégicos, se estão ou não a disputar alguma posição e podem ter que andar em alguma zona um bocadinho mais rápido e depois ter a oportunidade de se calhar descansar. O descansar aqui é muito relativo, porque eles têm que continuar a correr noutras zonas, mas acima de tudo é tentar gerir ao máximo o esforço, porque são 21 km. A competição feminina podemos dizer que foi mais renhida, tanto que a Vanessa houve uma altura que andou à frente da Filipa, depois a Filipa. Sim, tivemos uma competição mais renhida no sentido da alteração na frente da prova, com a Filipa a levar de vencida no final. E a vencer então o Campeonato Nacional Individual de Média Distância. Uma prova muito dura, principalmente pelo calor, mas uma prova que eu gostei muito de fazer, num percurso muito cénico, muito bonito, muito bonito. Estou feliz porque foi o meu 4º título consecutivo de triatlo longa distância e que este ano até juntei ao meu 4º título absoluto do atlo, portanto estava muito feliz. A vice-campeã em título foi Vanessa Pereira, do triatlo Teleperformance Os Belenenses, que fez a marca de 4 horas, 44 minutos e 12 segundos. A natação é o segmento pior dos 3 segmentos e no ciclismo, que é a minha aposta e é aquilo em que eu sou melhor, mantive o meu passo, não tive pernas para apanhar a Filipa novamente e ela foi a vencedora com todo o mérito. Na terceira posição ficou a Abigail Santana, do Sefra Triatlo, com 4 horas, 52 minutos e 35 segundos. O objetivo de hoje era mesmo para acabar e felizmente consegui razoavelmente bem. Primeira e segunda menina são bombásticas na bicicleta e esta é a área em que tenho que melhorar. Em primeiro lugar, Ana Silva Santos, em segundo, Vanessa Pereira e em terceiro, Abigail Santana. Uma competição organizada pela Associação Triatlo Lamé Clube, que contou com o apoio das câmaras de Peso da Régua, Armamar e Taboaço, com apoio técnico da Delegação do Triatlo Norte e da Federação de Triatlo Portugal. Este evento, de facto, para a gente também cá ao nosso concelho e o facto de passarem cá um fim de semana, de estarem um fim de semana aqui em contacto com esta região, de facto vão levá-los aqui também, que eles possam ser, todos vós possam ser, no futuro também verdadeiros embaixadores e promotores do Peso da Régua e desta região, do Douro, que é património da humanidade.
As condições oferecidas pelo município da Régua para a realização da prova na íntegra, junto e no município, ou portanto no Concelho da Régua, são excepcionais. O apoio foi fantástico. Só posso dizer muito bem deste município, porque este município, a par também do município de Taboaço e Armamá, que colaboram na organização deste evento, mas o município da Régua está de parabéns. 5 estrelas mesmo na avaliação. Termina aqui mais um Magazine Triatlo. Até à próxima prova.